Boa noite a todos. Ahm, Vamos iniciar aqui o nosso segundo podcast, o segundo podcast da Liga Portuguesa de Trote e Galope. A primeira versão que tivemos aqui, o primeiro episódio, foi dedicado ao galope. Tivemos aqui dois treinadores internacionais. Hoje vamos dedicar esta edição ao trote atrelado. Temos aqui dois convidados que são dos primeiros participantes da modalidade em Portugal. Vamos dedicar esta edição a falarmos aqui um bocadinho daquilo que é a modalidade do trote atrelado, que é o que praticamos aqui neste momento no Campeonato Nacional em Portugal. Um dos convidados é o Sérgio Oliveira, que nasceu em 15 de agosto de 1981, é natural de Vizela e reside atualmente também em Vizela. Iniciou a sua atividade nas corridas de cavalos e no trote atrelado em 1999 e é atualmente o proprietário da Quadra Pec Natur. E temos também o Acúrcio Peixoto, que nasceu em 8 de fevereiro de 1979, é natural e residente em Penafiel, iniciou nas corridas de trote atrelado em 2004 e é o atual proprietário da quadra Jardins Acúrcio. Boa noite a todos, Boa noite, sejam boa noite. bem-vindos aqui ao podcast. Temos novamente a presença também do Hélio Marques, que como diretor de comunicação e marketing da Liga Portuguesa de Trote e Galope, e também o Hélder Barbosa, que é o presidente da Liga Portuguesa de Trote e Galope. Por isso vamos voltar aqui a ter uma conversa para falarmos um pouco daquilo que são as corridas de cavalos a Portugal, dedicar muito esta conversa à modalidade do trote, falarmos um bocadinho aqui do que é o trote e explicar um bocado às pessoas que não conhecem as corridas de cavalos e especificamente a modalidade do trote atrelado, o que é o trote, o que é o trote atrelado, o que são os componentes que nós utilizamos nos cavalos para podermos fazer uma corrida de trote atrelado. Há aqui um conjunto de acessórios que são diferentes daquilo que se usa no galope e que muitas das vezes as pessoas não conhecem especificamente os nomes técnicos. Vamos tentar abordar aqui o máximo de temas possíveis relacionados com isso e também com a vossa experiência na modalidade. E eu abria este podcast para falarmos um bocadinho, talvez com o Sérgio Oliveira, que foi um dos primeiros, e pela esta experiência dos dois convidados, foi o que iniciou mais cedo no mundo das corridas. O Sérgio gostava de saber, né, como é que chegas ao mundo dos cavalos, como é que inicias a tua atividade nos cavalos, e também como é que chegas depois à modalidade do trote atrelado, que não era uma modalidade muito comum aqui em Portugal. Já haviam corridas de cavalos, mas eram maioritariamente corridas de cavalos a galope. Entretanto, há aqui um momento que surgem as corridas de trote atrelado, e era isso que nós queremos perceber como é que chegaste ao mundo dos cavalos, como é o que é que te trouxe a nível pessoal, a experiência de poder participar poder participar, quer dizer, numa primeira fase até ter algum cavalo, não sei como é que começou, podes-nos falar um bocadinho sobre isso, para conhecermos aqui a tua experiência sobre isso. Claro que sim. Boa noite a todos. Queria começar a explicar o que está antecedente às primeiras corridas dos cavalos de trote atrelado. O contacto que tive com os cavalos começou muito cedo e a primeira prova que fiz foi dos obstáculos. Tinha eu 8 anos. Tinha 8 anos. Mas então tu começas com os cavalos noutro âmbito, mas até no âmbito da equitação, é por isso. Mas tivesses aulas ou era uma coisa que fazias a nível particular, em tua casa? Não, praticava aulas no centro equestre que tinha perto da minha casa, então praticava lá a equitação e comecei a fazer concursos de obstáculos com essa idade. Mas como é que chegas aos cavalos pela primeira vez? Era alguém da família que tinha um cavalo e que te despertou o interesse, ou foi uma questão educacional até da tua família, do teu pai, ou alguém que tenha. Não, os cavalos foi uma paixão que nasceu comigo e foi aumentando com o contacto com eles. Porque tudo começou pela escola que estava ao pé da minha casa, porque se calhar se assim não fosse, se calhar hoje em dia até tinha desviado para outros esportes, não sei. Mas andasses muitos anos ali a ter aulas. Chegaste, por exemplo, a fazer algum curso, alguma cela? Fiz exame de cela 3 4, mas isso foi posterior. Já fiz isso em Matosinhos com o Zé Carlos Mendes e cheguei a ter cavalos em Lessa da Palmeira também, onde se faz agora o concurso de obstáculos. Mas já eram cavalos teus que estavam lá Sim, estabulados? sim, tinha lá Ias cavalos. lá de vez em quando montar Montar e e participar em provas? estava lá a ser trabalhado, por exemplo, pelo Marco Melo. Eu ia lá, montava também com ele, depois
posteriormente e conseguia e fazia concursos lá e aqui na zona norte também. Tudo mais de até lusitanos ou outras raças assim que não têm tanto a ver com cavalos de competição e de corrida, de velocidade, não é? Como estamos a falar no caso do Não, a galope, do velocidade e os trote. cavalos de corridas foram a partir de 99. Até lá eu trabalhava com um equitador que era muito conhecido aqui no Norte, que era Luís de Souza, que normalmente por ano desbastava-lhe 15, 20 cavalos, 25 cavalos por ano. Mas Ele desfazia, todos os cavalos que ele tinha, o desbaste passava por mim. mas fazias isso Em minha na tua casa casa? depois. E depois os cavalos entregava-lhes e ele trabalhava-os para a alta escola. E então como é que depois surge a questão das corridas? A questão das corridas surge que, para além disso de trabalhar os cavalos, também fazia negócio com alguns cavalos. E então ia a feiras, comercializava alguma coisa. Tinha eu 18 anos e já ia com um vizinho meu que também tinha uns cavalitos. E entretanto fui a uma feira à Ferrol, a Espanha, e foi aí que surgiu e despertou o interesse pela modalidade. Porque Mas houve lá alguma prova que fizeram nesse dia que te chamou a atenção ou foi no contacto com outras pessoas que também tinham... no dia da feira também fazia lá umas corridas dessas, umas demonstrações, não era bem corridas com prémios, fazia lá umas brincadeiras que era o trote atrelado. E então Já com sulcos e tudo mais. com sulcos e tudo. E então eu achei-lhe um bocado de piada, porquê? Porque eu estava ligado ao setor agrícola e o meu pai tinha uma empresa agrícola e o tempo começava a ser pouco. E porquê? Pouco não era para estar com os cavalos, pouco para ir para os concursos, porque normalmente os concursos nós tínhamos que deslocar, depois era sexta, sábado e domingo. E nós tínhamos todos os 3 dias presos, e então eu comecei a pensar e eu disse, temos que enverdar aqui para uma modalidade que seja mais prática, que nós vamos e regressemos no próprio vir. dia. E depois, entretanto, também temos... E depois comecei a trabalhar os cavalos de corrida da Equi Felgueiras. Como estava no desbaste e tudo, e tinha um contacto grande com cavalos, o Sofaria vendia uma ração, e depois surgiu a proposta em 99 para trabalhar os cavalos. Mas aí era galope, sei, cavalos de corrida galope. Exatamente. Começava a mas depois cheguei a fazer algumas corridas, mas depois tínhamos o problema do peso. E então, em 99, eu vou a essa feira em Ferrol e vejo Mas tu chegas a montar cheguei a no montar. galope. Ok. Cheguei a montar no galope. A tal Raquel, aquela nacional era minha. Sim. E então, depois, nessa feira, surgiu o interesse por aquilo. Isso era uma modalidade porreira para apostar em Portugal, que isso o proprietário depois podia usufruir, que não tem problema de peso, que nesse dia estavam lá gajos a correr para com 80 quilos. E foi aí nesse dia também que eu conheci um compatriota nosso que disputou aqui o campeonato muitos anos connosco e esteve desde o início, que foi o Carlos Cousinho. Está agora em Maiorca. Que está agora, é treinador e drive em Palma de Maiorca neste momento. E já competiu aqui também. Desde o início. E esse senhor, esse Carlos Cousinho, começou quando a minha aqui em Portugal. Depois trocámos os contactos, e, entretanto fiz uma abordagem aqui nas corridas, que já era a LPTG, e cheguei ao contacto com o diretor de corridas, que era o Manuel Armando, no qual a recepção não foi muito boa, que ele disse, não queremos nada disso, que essas corridas aquilo é tudo meio ciganado, ali de Faf, não sei o quê, não sei o que mais. E disse, pronto, está bem, não sei o que mais. E lá se passou e aquilo esmoreceu um bocadinho. Mas já falávamos no conceito do trote atrelado ou ainda estávamos mais naquela ótica do trote montado? Não, não, nunca foi... Quase muito como se usa, ainda se fazem muitas corridas dessas, a maior parte delas são não oficiais, ou quase todas, não é? que é o que chamam-lhe até os... o passo travado, não é? As corridas de passo travado, não era nesse âmbito já, quando faz a abordagem à liga, não é? A já no âmbito era, mesmo de fazer com trotadores o trote atrelado. Sim, por isso é que eu estava a lhe dizer, por causa da situação dos pesos e a acessibilidade do proprietário poder usufruir do animal. Certo. E isso era uma vantagem que não se podia ter com os cavalos montados. Certo. E então o querer introduzir a modalidade aí já foi a pensar um bocado nisso, porque mesmo eu já estava a não ter peso para poder entrar nos cavalos montados. Mas quando fazes essa proposta aqui em Portugal, como é que estava nesse setor? Ou seja, já havia pessoas a comprar cavalos de trotador nessa altura ou ainda eras dos poucos que tinha? Nessa altura não havia cavalos de trotadores em Portugal. Depois, em conversa com o Carlos Cousinho, falou-se e ele disse, e já há muitos trotadores destes, só que são desviados para a modalidade de andadura.
Eles vinham, era muito cavalo desse importado, só que chegavam aqui e passavam para as corridas que é estas chamadas de passo travado montado. E os cavalos vinham de engatar e tudo, mas que faziam o tal amblé, e então a fazer o amblé eles montavam-nos e o cavalo, como não havia continuidade de cá, porque não haviam corridas, embredava pelas corridas de passo travado montadas. Eles metiam as argolas e tudo para eles mudar o passo, e então seguiu. E a partir daí eu fiquei com um contacto do Carlos Coutinho, começámos a falar, ele também era um negociante nessa altura, no qual vou ter com o diretor de corridas e começámos a falar, não foi muito bem aceito. Pronto, aquilo passou. No ano seguinte, em 2000, havia as corridas de Ponte de Lima. Em Ponte de Lima, voltámos a falar, estava a acompanhar as corridas e vi-as. Cheguei a falar com o Manuel Armando, mas a aceitação continua a não ser muito boa. Entretanto, entra a modalidade dos garranos. Os garranos começam a criar-se uma associação dos Arcos de Valdevez, a Associação do Cavalo Garrano, e eles fazem um protocolo com o hipódromo de Ponte de Lima e corriam lá, faziam um campeonato lá. Pronto, mas eles já tinham um bocado de força porque eles já tinham uma associação, eles faziam corridas com 7, 8, 10, 15 cavalos. Sim, cheguei a ver, enchiam um starting gate lá que era de 14 cavalos. Exatamente. Não? E depois isso dava-lhes mais força perante mim, que só naquele momento só estava o Coutinho e eu. Pronto. Então tentámos lá ver, sempre, até que foi-nos solicitada uma demonstração, ali a meio do campeonato de 2000. Então, eu recordo-me de ver há pouco tempo, ainda houve alguém que publicou há muito pouco tempo uns vídeos no YouTube dessa demonstração. E eu recordo-me mas as demonstrações foram vários anos. Isso não foi só uma vez. Se calhar pode ser mais tarde, pode não ser em 2000, eventualmente pode até ser posterior. Depois, quando fizemos essa demonstração, anteriormente, por sorte, o Sr. Faria, que tinha os cavalos de corrida na minha casa, tinha um cliente que ele era vendedor de ração que não, tinha umas dívidas já atrás de sacos de ração, e ele então, para se cobrar, compra um trotador. Comprou um trotador, eu, com conversas que tinha com ele, vou ter que o pôr na tua casa, não sei o quê, que não tem lugar a isto, qual bem. A primeira coisa que eu fiz foi logo engatá-lo. O trotador tem que ser engatado. Experimentar aquela... A partir daí, e foi logo um sucesso esse cavalo. E o sulky? Tinha sulky? Como é que... Porque... O sulky fizemos uma cópia. É importante explicarmos também o que é um sulky, não é? O sulky basicamente é o pequeno atrelado que vai atrás dos trotadores, não é? Que um conjunto, uma peça de metálica ou de carbono, não é? Que tem duas rodas e engata na parte do cilhão do trotador, não é? Ao contrário da modalidade de galope, na modalidade do trote, há aqui para além de fazer o investimento na compra do cavalo, há aqui um elevado investimento que é preciso fazer em material, desde os sulkies, os arreios, as cabeçadas. Eu aqui há uns anos só no Purro contra um cavalo que estreiei, só comprei o sulky novo, arreio e tudo, for 5 mil euros. Certo. Só pelo material que ele corria. As características mais específicas, por assim dizer, para um bom sulky, por exemplo? As características é a qualidade dele e a marca, durabilidade e peso. O peso é importante. E o peso também é importante, claro. O peso é importante. Mas eu não queria deixar aqui o Sérgio concluir o seu raciocínio, porque questão... também queria fazer esta introdução também aqui à parte do acúrcio, não é? Aqui a minha questão era, como o Sérgio, lá está, o Sérgio e o Coutinho foram os primeiros a começar esta modalidade, e para perceber como é que eles resolveram a situação do sulky, se foram comprar um sulky usado, se tentaram construir um sulky, porque eu recordo-me já depois dos anos 2000, eu recordo-me do trote a partir de 2004, 2005, ali em Ponte de Lima. Também ainda, já com, aliás, julgo eu que teria mais espanhóis do que portugueses quase ali a participar nas provas. Porque eles já vinham realizados e já estava implementado ali na zona da Corunha, o trote engatado. E então eles ali, eu cheguei a federar-me lá em Espanha, ia fazer corridas em Malta, em Tui, Gondomar, de trote atrelado. Eu cheguei lá e com o Obitão. E eles, como estavam mais enraizados e federados, vinham cá. Certo. Nós tínhamos mais espanhóis a correr cá que portugueses, na fase inicial. Mas para concluindo ali aquela do raciocínio que estavas a ter, tu
pegaste então num cavalo que veio quase à troca de ração, não é? Quase foi assim, não é? Não, veio à troca de uma dívida. É a troca de uma dívida de ração e experimentaste. Como é que arranjaste logo ali uma sulky? Então para... Não, arranjei logo, falei com um consignio que ele já tinha, ele me emprestou-me uma, e então quem nos fez a primeira sulky foi um senhor chamado Delfim Faria, dali da Póvoa, Foi anunciado de cavalos. do Luciano de Cavalos, e chegou a correr connosco. Ele chegou cá a correr connosco ali 2000, 2001, até tive umas cenas caricatas com ele. Ali em 2001 corremos na Penha, uma vez, e ele estava a chamar para nós correr na Penha e ele estava a tirar o leite à égua, porque ela tinha acabado na manhã. E foi das últimas corridas que Eu recordo-me dessa demonstração. Na Penha. Eu recordo-me dessa demonstração na E Penha. esse senhor também corria. E ele fez logo 2 sulkies, fez um para mim e um para o Sofreia. Sim. Ou seja, E o acúrcio? O acúrcio, como é que tu chegas aos cavalos? O acúrcio é uma coisa também que vem de ordem familiar? É uma aproximação por afinidade ao animal? Como é que surge a Familiar questão dos não. cavalos? Eu familiar não tenho ninguém ligado aos cavalos. Mas desde novo, gostei sempre, foi um animal que eu sempre, quando via, tocava-me. E então tinha lá uns amigos, amigos não, vizinhos e amigos que tinham cavalos e andavam no contra-relógio, que era o galope. Eu vinha da escola e eles andavam lá ao final do dia a treinar os cavalos. Pronto, eu ia ver, eu era um putozito, né? Ia ver os cavalos, e começou aí o meu gostinho pelos cavalos. E então foi o galope, que te trouxe às corridas. Okay. pronto, e começou aí. E como é que entras Mas no isso quando trote? que idade tinhas? Eu vinha da escola, sei lá, tinha 7, 8 anos. Mas não? entretanto Vinha depois na há primária. um longo Pronto, e caminho. depois há uma paragem, depois ali nos 15 anos, mais ou menos, havia o Sr. Henrique Lousada. Sim. Pronto. Tive ali uma afinidade com ele, já não lembro através de quem, não me recordo. E comecei a ir para a casa dele, ajudá-lo a treinar um cavalo que ele tinha, um nacional. Mas também do galope, Sim, nessa. sim. Pronto. E tive ali para 1 ano ou 2 ali também metido, mas depois fui estudar para o Porto e parei com os cavalos. Afastei-me um bocado dos cavalos. E depois, entretanto, acabou a escola e pronto, e comecei a trabalhar e depois amigos meus começaram a comprar uns trotadores para montar e engatar para andar no monte. Era quase um todo terreno. Isso em que ano, mais ou menos? Tens... Isso em 2000, 2001, por aí. Okay. Mas ainda não tinhas nenhuma Não, eu não tinha, associação. mas estou a Mas dizer... já ias às corridas? Sim, Já ia costumavas ver, ir ia às ver. corridas? De vez em quando, Do Campeonato Nacional, às corridas do Campeonato Nacional? Ele em 2002 tinha lá o Raul de Penafiel que já começou a Aí fui exercer. chegar. Porque nós em Penafiel, que é de onde há o Acúrcio, havia um hipódromo. Sim. Havia um hipódromo em Penafiel. Haviam corridas de galope. E De trote, não me recordo. Santa haver em Marta, Penafiel. que era o Também Santa fizemos Marta, lá. em Santa Marta, que era o proprietário daquilo era o Sr. Pereira, que era um francês. Era um francês. Sim. Portanto, eu ia para lá, até foi onde mais que eu conheci o Helder. E pronto, mais começou a acelerar ali o bichinho, né, dos cavalos. E depois, naquela altura, entretanto, uns amigos ali começaram a ter uns cavalos que eram trotadores. Eu também desconhecia isso. E um dia um amigo meu tinha um e eu fui, uma brincadeira, fui tomar café à casa dele, estava lá um grupinho, naquelas brincadeiras, engata. Mas já monta, engatavam sulkies sulkies, ou engatavam... sulkies. Feitas por eles. Ou seja, já li se calhar por influência, não sei se era do Raul. Sim, Foi, também. foi. Sim. Começou. E começou aí. Eu experimentei uma vez lá em casa dele. Estavam mais outros amigos e tal. E gostei. E quando corres a primeira vez, já era com um cavalo que compraste tu? Ou foi um? Meu. Mas importastes Era importado, mas comprei, que era o Quim do Porto. Que era chamado, que era falecido Quim do Porto. Ok. Comprei Lum. Não, mas esse cavalo que corri a primeira vez, comprei Lum. A seguir, não gostei do cavalo. E troquei por outro. E nesse é que eu corri. Pois, porque o trote atrelado tem esta particularidade que é os cavalos só podem correr a trote, não é? E não pode haver... Não podem galopar. Não podem galopar. Há um limite. Sei que
Passos. no passado, e tu como pioneiro aí na modalidade, não era se calhar como é agora, que era agora, atualmente não se pode galopar, temos aqueles metros iniciais e depois não podemos galopar durante a prova, mas eu julgo que na altura se podia dar uma ou Podia-se duas ou dar três faltas, 4 ou 5 faltas, Sim, durante o dependendo da percurso. pista, se for pistas grandes. só que depois dificultava quatro. ali um pouco. Só que depois o problema é que hoje em dia é tudo muito fácil, mas há mas na 25 altura- anos atrás ou 20 anos não havia os meios que é hoje e havia muita pista que não se conseguia Sim. ter visibilidade para controlar esses espaços. Como a questão de Ponte Lima, não é? Ponte Lima, uma pista grande, não Mas é. não houve nenhum momento, eu recordo-me de ver as corridas de trota atrelado já há muitos anos, que eu cheguei a ir muitas vezes em Aramiúdo ao Hipódromo Ponte Lima, e na altura que elas começaram a acontecer lá, e eu ficava sempre com a sensação que havia a possibilidade de se galopasse, que podia vir para trás e de voltar depois à corrida. Isso nunca existiu. Existiu. Na fase inicial, o cavalo que se galopasse tinha que recuar para tudo, deixar a os última, não é? concorrentes Para não criar passar, vantagem. para não criar vantagem e depois podia depois voltar à prova. a continuar. Porque eu fiquei Só que sempre depois com essa tornou-se a ser sensação. muito complicado. Depois, nessa fase inicial, não correu bem, porque os trotadores andavam quase todos igual, Sim, mas depois começaram a aproximados em vir termos de ritmo, cavalos bastante melhores de Espanha. Nós aqui também começámos a evoluir bastante, entraram eles novos, e então a modalidade deu um salto enorme. E então começou a ter muito mais qualidade, e isso tanto as faltas como esse despaçamento para trás foram anulados, e a partir daí o cavalo galopou, é desclassificado. Mas aí eram todos trotadores franceses só? Ou havia de outros que tinham Não, nascido em havia uns Espanha? espanhóis. Só se mudou para trotador francês quando, em 2008, a Liga fez O protocolo com a francês. chuva francesa. E então, claro, já começava a ter outros contactos, e depois está lá na Liga, introduzimos no sistema e conseguimos fazer um protocolo. Fui à França com o Sr. Ricardo e conseguiu-se isso, fazer um protocolo com naquele tempo era chamada a Cheval Francês. Sim. eh, E hoje Hoje o é protocolo é Latrote. a Latrote. E então se fez o protocolo que eles já tinham feito com vários países, mas a obrigatoriedade era, eles faziam um protocolo connosco, mas as corridas eram participadas com eles, com as origens deles, só cavalos franceses. Mas aí, para adquirir os cavalos, normalmente era sempre pessoas que iam buscar lá, traziam para aqui. Sim. E depois vocês é que... Né? Nessa fase... Em 2000, até 2008. Porque eu recordo-me, havia 2 ou 3 negociantes que andavam aqui na zona que traziam cavalos de corrida para Portugal, maioritariamente, como me recordo, e até porque tinha mais proximidade, eram cavalos por sangue ingleses, não é? Mas então aí, quando começa a modalidade a aparecer, surge também o interesse dessas pessoas trazer outro tipo de cavalos. Não é assim. Vocês aqui conheciam a modalidade dos cavalos que chegavam aqui à zona de Guimarães e aqui arredores, os puro-sangues, porque aqui estava enraizado o galope. Mas já haviam carradas de trotadores para a França, de França para cá, só que iam para o Passo Travado, e eram mais ali na zona norte de Vira do Minho, os Arcos e tudo. Onde ainda hoje é ainda hoje é enraizado as corridas de volta ao Bidão, Estaca e Vira, correr no Alcatrão. Ainda hoje isso é muito enraizado e vivido mesmo a sério. Sim. Eles dão fortunas por cavalos a trabalhar desses. Ainda neste momento vão ficar cavalos da Inglaterra e tudo desses, para fazer o tal Amblé. E já vinham muitos cavalos. Quando surgiu a modalidade engatada, dos trotadores engatados, foi só pegar nos cavalos e engatá-los, que eles já vinham engatados de França. Só que em vez de ser todos para a modalidade do passo travado, começaram a ser divididos pelo trote engatado. Eu recordo-me dessa altura que eu tive algum contacto com trotadores nessa altura, e os trotadores que se obtinha eram os que esses homens do passo travado não conseguiam. Eles não pegavam no Amblé, então vinham ao mercado outra vez. E pronto, alguns proprietários acabavam por comprar esses trotadores e, claro, alguns pegaram e começaram a experimentar o trote atrelado. Não é? Eu falo porque na altura tinha na altura, e ainda hoje tenho o Sr. Fernando Ferreira, era amigo dele, acompanhava bastante, e ele também, ali em 2004, 2005, começa a correr no trote atrelado em Ponte Lima. Mas recordo-me muito do Sr. Comprei-lhe um cavalo Ferreira. muito bom a esse, ao Sr. Ferreira. Recordo muito do Sr. Fernando Ferreira do tempo outro.
Do tempo do galope, ele via sempre, só conheço o Sr. Fernando Ferreira, andei aqui há algum tempo desligado também, mas conheci o Sr. Fernando Ferreira mais da modalidade do galope. Agora é que eu tenho visto mais até O Sr. Fernando Ferreira tinha cavalos de galope desde os seus 15 anos, mas sempre foi para além da atividade profissional dele, sempre foi tinha um negociante de cavalos de todas as raças. E sempre gostou do desporto das corridas e sempre teve vários porsangues ingleses, e nessa altura, quando começou-se a ver corridas de trota atrelado, a ele demonstrou-lhe alguma curiosidade, porque na altura ele já tinha o filho a correr, ele já não participava, era proprietário mas não corria, e viu ali uma forma de ele voltar à atividade das corridas. E ele, recordo-me que ele comprou um trotador, mandou fabricar um sulky, e começou a sua aventura ali em 2004, 2005, que foi também o meu primeiro contacto com os trotadores. Foi por aí. É na altura também que surgiu a curso. Já nessa altura já foi daí que surgiu a quadra Jardins a Curso, ou a quadra Jardins a Curso vem à posterior? Sim, mais tarde? E tu, a primeira vez que participaste foi onde? Foi em Ponte Lima? Foi em Ponte Lima. Como é que se dividiam já as mangas naquela altura? Em termos de distâncias, está muito aproximado do que existe hoje, em termos de... Nós já, na altura só fazíamos na altura, quando eu comecei, só havia uma manga. Chegámos a correr 15, enquanto Éramos Lima ao muitos, mesmo porque a tempo. pista criava 15 condições, creio que tinha condições para isso. E, Mas 70% eram pessoal de país vizinho. Do estrangeiro. Ou seja, mas aí como é que vocês sabiam como preparar um cavalo? Porque é um bocadinho distinto, imagino eu, do galope. O que é que vos... Não é muito, tem que ter aquele treino diário. O treino diário é um treino... É feito o treino é à base feito... É mais engata-se todos os dias um trotador? Depende às vezes de cavalo para cavalo, temperamentos de cavalo, cada cavalo é cada cavalo. Há cavalos que têm que ser às vezes treinados diariamente, engatados, outros não. Outros só passeá-los à mão, outros só dar um bocadinho de volteio, outros montá-los. Depende do Sim, no galope é também a mesma coisa. No trote o problema é que os cavalos, os animais... Temos que conhecer muito bem o cavalo, porque podemos ter um cavalo muito bom, basta ele fazer-nos uma falta depois do limite, acabou a prova. Sim, aqui no trote eu julgo que o temperamento do cavalo também muito importante. É muito importante. Mas isso em qualquer cavalo, mesmo nas corridas é igual. O sangue inglês, se for muito destemperado, descontrola-se a respiração, descontrola-se tudo. E nessas provas do início, não é? Do ano 2000, 2001, até iniciar a primeira... Quando é que é o primeiro ano que se faz o campeonato a sério? Depois não concluímos essa parte. Em 2001 arrancámos as demonstrações, fazíamos várias, e então como o Anel Armando, nessa altura havia muitos sangues ingleses, e eles depois já estavam com a obrigação de fazer uma manga para garranos, e então não queriam meter os trotadores. Então depois, como não tinha viabilidade por parte da liga, consegui desenrascar e fui ter com o Sr. Gil, o Dr. Gil, que era o que estava a administrar o hipódromo Ponte Lima. Fui ter lá com ele, expliquei a situação, reunimos na Praça de Belasques, no Porto, em 2001, acho eu. E ele disse, não, isso tem todo interesse. A liga não quer fazer, ou antes deles fazerem as corridas, ou depois vamos fazer lá corridas de trotadores. Então pronto, naquela fase ainda saíam os livrinhos só com a lista dos porsangues ingleses, e o Gil Dias, eu mandava para lá uma listagem feita à mão, eu é que organizava os cavalos todos para ir correr, mandava para o Gil e ele fazia tirava um PDF para fazer a prova no fim. E pronto, e depois começou-nos a dar uns troféus que era das vinhas das garças. Sim. E eles, não, vou-vos arranjar uns troféuzinhos, não vos pago, mas uns troféus como uma demonstração, e a vinha das garças financiou isso. Isso andou. Entretanto, no final do ano, aquilo começou a ter algum êxito. Depois começámos a ser convidados para ir fazer, fomos à Gimieira, fomos aos Arcos, uma série de corridas, Amarante, fomos a muitos sítios dessas corridas tipo contra-relógio.
Entretanto, depois de uma conversa com ele, Armando, nós temos que resolver isso, vamos nos enquadrar aqui, mas temos que fazer seguro, essas coisas todas, pronto. Isso está bem, temos que tornar associados da Liga, não sei o que mais. Entretanto, isso começou a andar para a frente. E um certo dia, liga-me o Manel Armando, eu já tinha o contacto dele, liga-me, diz ele, havia uma corrida na Maia, diz ele, domingo há a corrida na Maia, quero-vos aqui todos. E eu disse, pronto, estamos no bom caminho. Então as portas não se abrem. Estão-se a abrir as portas. Entretanto, liguei logo os espanhóis e fomos à corrida da Maia e fomos lá 7 ou 8 trotadores. A partir daí, começaram sempre a fazer, fizemos aquele ano e o ano seguinte, 30 corridas de demonstração. Em vários sítios, mesmo no contra-relógio onde havia cavalo de galope, que não tinha nada a ver com a Liga, eles já nos convidavam para ir, essas coisas todas. Fomos, entretanto, em 2004 faz-se mesmo um campeonato nacional da Liga de Trote e Galope. Então a Curcio entra mesmo no ano de estreia do campeonato. Sim, 2004. E quem é que foi o primeiro dos dois a ganhar uma corrida oficial? E a primeira corrida que eu fiz, ganhei. Esse é que foi entrar mesmo em grande. Eu tenho mesmo um quadro assim, ofereceram na minha casa, eu a chegar à meta em Ponte Lima, assim destacado muito na frente. E depois, claro, isso que mais... Claro, criou ali mais ilusão e mais motivação. Que nós em para continuar a 2004 já trabalhar. fazíamos às vezes duas mangas. Foi em 2004. Não tenho a certeza se era em 2003 ou 2004, mas foi em 2004. Tinha ali, já foi há muitos anos, não é? E depois começou o campeonato a partir daí. Foi aí que eu comecei. Foi em 2004. Mas até à data era tudo demonstrações, ou seja, não era Aqueles nada... 3 anos era tudo demonstrações. Chegaste a fazer 30 num ano, certo? Ou cerca de 30 Demonstrações. demonstrações. Tudo Fizemos, sem nós qualquer valor fazíamos as monetário. corridas do campeonato, depois chegámos a fazer Felgueiras, Campeonato Maia, regional, era o nacional, eles iam a vários todas as sítios. corridas onde a Liga fazia nós já íamos, mas depois tínhamos as corridas onde fazia contra-relógio, também nos convidavam. E então fazíamos tudo, nós naquela altura era sempre... Mas então, e o primeiro cavalo com que correstes foi esse que veio de lá do Sr. Faria? Foi um cavalo que fez uns anos seguidos e ganhou muitos campeonatos e tudo. Como é que se chamava o cavalo? O Bitão, ainda o tenho. Ainda é vivo? É, Que idade é que tem? 29. Vivo. E então... Uma idade de respeito. Olha, 29, 19. 29, que 29. 19? 29. O Vitão. Era com H. Era. E então, o Itão. E então, e esse cavalo depois enquadrou. Federei-o em Espanha e cheguei a ganhar corridas com ele ali em Malvas, Gondomar, na zona do Carlos Coutinho. E eles tinham lá um hipódromo que também depois fechou. E depois começou o campeonato. Mas já havia uma federação lá em Espanha também? Já. Ainda tenho um cartão dessa federação com o nome do cavalo. Está extinta ou ainda está ativa? Está extinta. Está extinta. Depois... E tu, a Curcio, qual é que foi o teu primeiro cavalo? Foi esse que tu meteste à troca, não é? Sim, foi assim. Pois não me lembro o nome do cavalo. Já foi tanto. Não te marcou. A seguir, o cavalo depois que eu comprei foi um que chamava-se Mustang. Foi esse cavalo que fiz a primeira corrida. Era um cavalo inteiro. Foi esse Mustang que ganhou essa tal primeira corrida que fizeste? Okay. Então não foi o outro primeiro, não? O outro primeiro foi... Eu com esse eu não cheguei a correr. Não chegaste a correr? Não. Eu comprei um cavalo antes desse. Eu depois experimentei o cavalo, mas experimentei em casa. Em casa, não estava. Era em casa desse meu amigo em Penafiel, que eu não tinha condições em casa. Mas eu não gostava do cavalo. Mas então esse cavalo Mustang vem depois, ganhas essa primeira corrida, e é um cavalo que depois tem alguma continuidade em termos de vitórias? Ganhou algumas, perdeu algumas, só para todos. Pronto, e depois também não tinha grande experiência e fui aprendendo algumas coisas. Nessa altura, correr no estrangeiro para ti não existia, só participavas aqui no Campeonato Nacional. Sim. Mas chegaste a ir fazer provas ao estrangeiro também? Passado uns anos. E onde é que fazias maioritariamente? A primeira prova que eu fiz foi em Sevilha, estrangeiro. Foi quando abri a quadra. Trota Atrelado. Sim. Mas no hipódromo de Dos Hermanas, onde fazem hoje também corridas, e também faziam lá corridas de trote? Sim, fizeram lá o campeonato de inverno e eu abri uma quadra na Federação Balear e fui lá correr. Comprei um cavalo e fui lá correr. Por acaso. Mas ficava lá a treinar ou fazias... Ias e vinhas? Continuavas a preparar aqui, escolhias as provas e deslocavas-te lá. E França nunca nenhum dos dois que já correu em França? Não, eu não. Corri lá, depois fui correr a Ibiza, Palma e Antel. Sim, estamos a falar de uma modalidade que
que nós aqui acolhemos, não é? E agora até temos um protocolo com o Le Trot, não é? Do trotador francês, não é? E reconhecemos que efetivamente em França as corridas de trote têm um peso muito significativo e uma expressão interessante, não é? E podia ser às vezes um objetivo de participar lá em algumas provas. óbvio que fazer- Era muito complicado, desculpa lá, era muito complicado até ao momento de correr em cavalos que saíssem de Portugal, saíssem em França de Portugal, lá poder participar. Se tivesse passado mais de meio ano, tinham que ser classificados para voltar a incorporar. Ainda hoje é Pronto. assim. Não, mas agora reduziram. E aliás, por exemplo, agora também mudaram a lei. Há uma deixam de correr cavalos até aos 11. E até, Não é até aos 11, até ali, se até tiver dinheiro ganha. março, abril ainda deixam correr. A partir daí já não, A partir já não Pronto. deixa. Mas é do ano que, Sim, ao passas ano que para- faz. Mas tinhas outro problema que anterior a isto, por exemplo, um cavalo com 5 anos, se não tivesse 20 mil euros, nem que tivesse 20, que fosse o melhor cavalo, já não podia correr outra vez lá em Sim, mas França. isso é normal porque ali há muito cavalo. Pois Eles é. tinham Eles que têm 80 selecionar os cavalos. Eram, Eles eram têm os forma de handicaps selecionar deles, os são cavalos. por valor, por Era- dinheiro era ganho. por Ainda dinheiro hoje, ganho. ainda Eles hoje têm é assim. 80 mil nascimentos por ano, enquanto o galope tem 4 ou 5. É uma diferença abismal. Mas eles fazem também uma seleção dos cavalos que participam em provas profissionais e provas amadoras. Amadoras. Eles dividem há ali uma divisão de 2 escalões de profissionalismo, por assim dizer, na atividade do trote, não é? E isso é feito como? É feito por valor, ou seja, se o cavalo não atingir determinado valor em prémios, ou como é que eles fazem essa... Como é que passam um determinado cavalo para a atividade amadora e não pode depois... O que é amador não é o cavalo. O amador é o drive. O cavalo, se tiver qualidade, ele vai correr em qualquer sítio. Não é- então O não há chamado uma amador distinção- não há uma é a distinção pessoa. do É valor como do tu tens. cavalo, É fácil. É como vocês ter aqui uns proprietários a correr no campeonato nacional da Liga e ter outros que não têm possibilidade para o mesmo e só faz o conta-relógio. E lá em França, entre aspas, é um bocado isso. Então não é uma distinção Porque o cavalo, pelo se tiveres um cavalo pelo bom, cavalo, não é? não, porque se tiveres um cavalo muito bom no amador, ele de um momento para o outro está logo no campeonato a Ali o sério. que destaca os cavalos é o dinheiro ganho. Eles fazem handicaps por dinheiro ganho. O dinheiro ganho. À medida que vais evoluindo, depois os anos vão vindo e tens que atingir aquele nível de dinheiro ganho. Se não Sim, atingires, deixam de poder participar. É uma Podes- forma ou de então, poder, aquilo que o Sérgio distinguir dizia, também o sim. valor e a qualidade dos cavalos. ou então aquilo que o Sérgio dizia, que é tu até pegas num cavalo e traz para fora do país, para outro sítio qualquer. Mas antes de Se meio quiseres ano voltar tem a que voltar. correr, tens que ir, e vamos supor que consegues desenvolver o cavalo a ter uma qualidade muito acima da média. Para correr em França, tens que voltar a fazer uns testes de aptidão para eles verificarem efetivamente se o animal tem essa qualidade para voltar a incorporar o campeonato francês. Mas isso é se for depois de meio ano ter saído. Agora é um ano. Sim. Agora passou para um ano. Isto porquê? Porque como a raça é trotador francês, eles produzem muito cavalo francês, então se não atingir os níveis que eles querem exportar esses cavalos para outros países, por isso é que eles apoiam Portugal e apoiam outros países da União Europeia, e agora não só da União Europeia como fora da União Europeia. Um dos países onde eles estão a exportar, aliás, o país para onde eles estão a exportar mais é a China. Ano passado exportaram quase 500 cavalos para a China. Isso também é o que está a fazer. E Estados Unidos também. e Estados Cavalos, Unidos, sim. também ter um... Mas a China é que foi o grande boom, porque não havia trota atrelado na China. Isso está a fazer com que o escoamento do produto seja muito maior. O que em vocês me França. querem dizer é que neste momento em França a atividade do trote, não é? Não pode ser atrelado trote, sim. ou montado, não é? Porque também há trote montado que tem um peso em termos de criação superior ao do galope, não é? A Cheval Francesa dos trotadores durante vários anos financiava a France Galope e o futebol. E é isso que eu queria chegar, não é? E a criação é tanta que eles desenvolvem parcerias com vários países para poderem Claro. garantir Eu não sei se a criação do trote é maior que a do galope. em É França. muito. Não sei se será. Agora, há uma coisa que é certa, que é, normalmente o cavalo trotador francês tem uma longevidade muito superior ao galope. Ok, tu tens um trotador francês, Mas eles começou a também correr, limitam, eles podem começou a correr até aos 11 anos de idade. sim, mas começou a Isso correr também aos 2 acontece anos no galope, não é? e vão até aos 11. Na modalidade do galope não é tão frequente, não é tão frequente os cavalos terem uma longevidade desportiva tão elevada. Mas há alguma explicação? Assim, É raça.
É a raça que é mais rica. E mais genética, duros, mais duros. E- Apesar de um cavalo que- mais tipo para, Apesar que para agora trabalhar a linha dos para- processos para- tem para a alterado, agricultura. dos trotadores tem alterado muito. Mas Mas o nível de nascimentos, os trotadores é 3 vezes mais que os por sangues. Essa estatística a mas é francesa verdade. não tem. Esqueci. Essa estatística francesa não tem. Mas é natural que haja uma aposta muito superior até na própria França, não é? Uma vez que estamos a falar de um produto de criação francesa, não é? É o trotador francês, não é? E haja uma aposta muito superior Um até cavalo na nacional dele. Sim. Acho que pode haver aqui uma E aposta. depois estamos a muito falar superior. que há muitos nascimentos porque o cavalo de galope é fácil, que é um instinto natural dele, é fácil de o pôr a correr. Um trotador sai centenas e centenas de cavalos que nem chegam a correr, que não passam nas qualificativas e que não seguem, e depois vão para passear, vão para a caça. Que esses cavalos que é os nossos que andam no passo de trabalho, muitos cavalos que andam no nosso passo de trabalho, eles praticamente nunca correram em França. E são trotadores franceses. Mas vem para cá para ser trotadores, não é? Eles, quando nascem, eles experimentam os cavalos, não fazem aqueles tempos. O Sim, isso treinador funciona não- muito também, como acontece é- também na parte do hipismo e dos saltos. Os cavalos, quando nascem e quando chegam àquele período de idade, são colocados sob testes para ver que tipo de aptidão tem para os saltos e a altura que saltam até determinado ponto. E se não conseguirem passar naqueles testes, são recolocados noutras atividades. Têm muito cavalo. Isso acontece mesmo também no trote. É um pouco isso. Sim, nenhum cavalo no trote Mas em pode termos- competir. Para poderem competir nos campeonatos, têm que primeiro ir fazer uma qualificativa, que é fazer uma determinada distância e ver se atinge aquela velocidade, aquele tempo. Se fizer, podem progredir. Sim, Se não porque fizer, no trote é muito comum e frequente. Há um tempo, 1 minuto e 14, 1 minuto e 13, que está associado ali à referência do cavalo. Aquele cavalo, isso numa é classificativa, média, fez isso é a média do tempo da corrida. da última corrida, não é? Sim. Sim, da prova. Ok. Da sua melhor corrida. Da sua melhor corrida, corrida. que bem Da sua registada é da sua melhor. Quando consultamos. Esse tempo é tirado. Imagina que temos uma manga de 2.500 metros ou 2.550 e a média é feita aos 1.500. Ok. Esse, quando consultamos, por exemplo, o portal do Latrote e vamos ver a referência de um cavalo, vem sempre lá o tempo, O recorde dele. o tempo O tempo dele, recorde, sim. o melhor tempo dele em corrida, que é uma referência até interessante para percebermos qual é que Quem é. tiver interesse em comprar o cavalo. Porque isto, por exemplo, dando aqui a comparação com a questão do galope, né? O galope tem outro tipo de gestão em termos de avaliação dos cavalos. Estamos a falar de valores, eles têm no galope tem valor, e aqui julgo que a distinção para percebermos qual é que é a melhor performance ou o melhor desempenho de um cavalo de trotador em algum momento tem a ver até com aquele tempo que eles têm ali assinalado. Aquela pontuação que ele fez.